Por que você deveria construir uma casa e não comprar uma casa pronta? Bom, comprar uma casa pronta seria tão cômodo, né? Imagina, só ter o trabalho de transferir a casa para o seu nome e planejar a data que você vai mudar, que você vai fazer o primeiro churrasco com os amigos, com a família, né? Cara, realmente seria perfeito. Só poder mudar, né? Não ter que passar pela dor da obra. Mas será que obra são só dores? Será que não existem benefícios em construir a própria casa? Será que esses benefícios não são muito melhores, muito maiores do que comprar uma casa pronta? Imagina o seguinte: o que te deixaria mais satisfeito ou satisfeita? Terem, terem escolhido para você. Pensa assim, imagina essa cena. Ou só pelo fato de terem escolhido por você, você paga mais caro por isso? Ou você prefere ter opções de fazer do seu jeito e pagar mais barato? Imagina o seguinte: o que te deixaria mais satisfeito? Tá? Algo cômodo ou algo perfeitamente à sua cara? Algo que você participou desde o início? Isso por si só já seria um benefício entre construir e comprar pronto, né? Fazer algo perfeitamente à sua cara. E outra, o que te deixaria mais tranquilo consigo? Terem escolhido para você, e só pelo fato de terem escolhido para você, você acaba pagando bem mais caro, ou além de ter a opção de fazer do seu jeito, você consegue bem mais barato. Tá? Eu acho que se a gente comparar só o fato de que construir a sua casa do seu jeito custa menos do que comprar uma casa pronta, projetada e construída baseada em padrões e não personalizada para você, já seria motivo mais que suficiente para te fazer pensar em construir ao contrário de comprar pronto. Isso seria um outro ponto. Você concorda? Tá? Não tem nada de errado, tá? Em comprar uma casa pronta. Eu mesmo, aqui na Fórum, a gente construiu dezenas e dezenas de casas e a gente vendia essas casas depois que estavam prontas. Mas se você decide comprar uma casa pronta, depois que entender todas as opções que estão disponíveis na mesa, tudo bem, tá? Você tem a opção de escolher. Fala, eu sei que eu posso construir, eu sei que eu posso comprar pronta. E depois que eu já sei disso, quais são as minhas opções? Eu decido comprar pronta, tá tudo bem, né? E é sobre essas opções, tá? Essas opções que você tem na mesa que a gente vai falar hoje. E assim te dá um embasamento para tomar sua decisão se você casa ou compra a bicicleta, né? Na verdade, eu nunca entendi bem esse ditado, mas se você fica ou se você vai, se você constrói o sonho ou se você compra o sonho de outra pessoa. O primeiro obstáculo que faz com que as pessoas nem cogitem, tá, em construir a sua própria casa hoje no Brasil é que não tem capital suficiente. Às vezes não tem capital nenhum, né? Para comprar um lote, pagar a documentação de transferência desse lote para o nome da pessoa que quer construir, contratar a mão de obra, né, mão de obra adequada para construir a sua casa do jeito que você idealiza, do jeito que você imagina, o material de construção, regularizar essa obra na Receita Federal. Na verdade, a maioria das pessoas nem sabe que precisa regularizar a obra na Receita Federal. E só descobre que precisa quando já é tarde demais e aí acaba tendo que pagar duas vezes uma taxa que às vezes não precisava pagar nenhuma. E por fim, né, depois que você passa por tudo isso, comprar lote, contratar mão de obra, comprar o material, né, regularizar a obra na Receita Federal, averbar o habite-se na matrícula do terreno junto ao cartório de registro. Para quem não sabe, baixa de construção e certidão de habite-se é um documento que as prefeituras emitem quando você conclui uma obra. E aí como é que isso funciona? Você desenvolve o projeto da sua casa para um determinado terreno, né? Projeto de uma casa, ou de qualquer obra, na verdade, e seja ela residencial ou comercial. Então, quando você
conclui essa obra, a prefeitura precisa atestar se você realmente construiu, né? Se você edificou aquela construção de acordo com o projeto aprovado. E aí o que você faz? Prefeitura, concluí minha obra. A prefeitura fala, beleza, vou mandar um fiscal lá para ver se você realmente construiu a obra de acordo com o projeto aprovado, que eu mesmo aprovei, que você me apresentou e eu aprovei lá atrás. Beleza, o fiscal vai, confere a obra se ela foi bem construída e se construída de acordo com o projeto, verifica, no caso das residências, se aquela casa ou aquele apartamento, né, ele é possível de habitação e libera essa certidão de habite-se, concluindo que agora não é mais obra, é uma casa concluída, é um imóvel concluído. Por isso, certidão baixa de obra e certidão de habite-se. Tá? Daí você pega essa certidão de habite-se, pega a CND que a Receita libera quando você regulariza a obra lá, leva para o cartório de registro, para o cartório atestar, para o cartório averbar na matrícula do lote, que agora não é mais um lote. Agora, além de lote, existe uma construção, existe uma casa. E aí, se você vai vender financiado, é esse documento, é essa certidão de registro, com a averbação do habite que você tem que mandar para o banco. Ou se você está construindo a sua casa usando a linha de financiamento, aquisição de terreno e construção, é só depois que acontece a averbação do habite no cartório, lá na matrícula do imóvel, do lote, que o banco libera a última parcela de recursos disponível da obra para você concluir e fazer o pagamento dos seus fornecedores. Tá bom? E agora, como é que você faz, né? Como é que você constrói uma casa, que você compra lote, contrata mão de obra, compra o material, regulariza a obra na Receita, paga arquiteto, paga engenheiro. Como é que você faz isso tudo sem ter um rio de dinheiro, sem ter uma caixa forte do tamanho da caixa forte do tio Patinhas? Não sei a idade que você tem, você que está me assistindo aí, mas sim, eu sou da época do tio Patinhas, mas não é o tio Patinhas da televisão, não, do Disney Crush, nem sei se passava o tio Patinhas lá, né? Eu sou da época do tio Patinhas das revistas em quadrinhos, tá? E quando eu li as histórias, eu achava até engraçado, né? Que o tio Patinhas é quaquilionário. E aí eu lendo as histórias do tio Patinhas, a primeira vez que eu li essa palavra quaquilionário, eu pensei que era alguém que estava além do trilionário, né? Você tem um milionário, bilionário, trilionário, aí vinha o quaquilionário. Mas na verdade não é. Quaquilionário é meio que uma sátira, né? Pelo fato do tio Patinhas ser um pato, então é quaquilionário. Enfim, informação inútil, não vai ajudar nada na sua vida, mas só para dar uma quebrada aqui. Mas pode ser que ajude sim, na verdade, porque a história do tio Patinhas, per se, né, por si só, é de superação. Porque quando o tio Patinhas era uma criança, era jovem, ele já tinha uma condição financeira legal, mas a família dele perdeu absolutamente tudo. Né? Ele era um pato que nasceu na Escócia. E aí, jovem ainda, ele vai lá para os Estados Unidos, né? E exatamente na corrida do ouro, que foi um período que aconteceu nos Estados Unidos, em que as pessoas começaram a descobrir ouro no oeste norte-americano. Então, todo mundo do leste, ali de Nova York, Boston, correu para o oeste para ver se encontrava ouro e ficava rico, né? Então, eu sei, né, que a história do tio Patinhas é uma história fantasiosa, mas a gente pode tirar proveito de tudo, né, que a gente precisa para nos motivar, para nos focar no que é realmente importante. Então, se você quer, né, construir a sua casa, se você quer tirar o seu sonho da cabeça e realmente colocar a mão na massa, não interessa se seus familiares ou se os seus amigos fizeram alguma coisa ou deixaram de fazer, isso pouco importa, né? O que realmente importa é que se você quiser muito algo, você pode, né? E aí já aproveitando o gancho do Walt Disney, que essa frase é meio que dele, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. E é isso realmente, né? Então, vamos pensar o seguinte. Para você comprar um imóvel pronto, você provavelmente sabe que existem várias linhas de financiamento para quem não tem recursos próprios, né? E por que o banco, você já parou para pensar por que o banco disponibiliza tantas linhas de financiamento para comprar uma casa, um apartamento pronto? Né? Para você comprar um carro financiado, por exemplo, geralmente só tem uma única opção no banco,
Chega lá no seu gerente, fala o ano, o modelo do carro que você quer, né, que você quer comprar, e as únicas opções que você tem são que ele te dá, que o gerente te dá, são quantas parcelas você deseja pagar do financiamento do carro. Né? Não tem essa quantidade de opções de indexadores, você não tem opções de amortização das parcelas, como o imóvel tem quando você está comprando um imóvel. E por que o imóvel tem todas essas opções? Né? Bom, uma coisa que a gente tem certeza é que os bancos sempre visam lucros. E a Caixa, apesar de comercializar qualquer produto que os demais bancos privados e o Banco do Brasil também oferecem, né, tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física, a Caixa tem a prerrogativa de não ser uma instituição, de ser uma instituição financeira, na verdade, pública, com os objetivos de auxiliar as políticas de crédito do governo federal. Então, o governo federal ele utiliza a estrutura da Caixa, tá, para atender a demanda social da população. E até é engraçado que é errado falar que a Caixa é um banco. A Caixa não é um banco. Na teoria, a Caixa é o que é uma caixa econômica, e isso não é um banco. Mas para todos os fins, né, a gente já se acostuma, porque a Caixa comercializa todos os produtos que um banco faz, então vai continuar sendo um banco, além de oferecer para a população, de prestar o serviço para a população brasileira, de pagamento de auxílios emergenciais, né, de tomar conta do FGTS das pessoas que trabalham com carteira assinada, e essas outras coisas que a gente sabe que a Caixa faz. Então, independente se é banco ou não na teoria, na prática para a gente vai ser. Porque a Caixa também visa lucro, mesmo sendo uma instituição pública, uma instituição do governo federal. Né? E a Caixa tanto visa lucro que em 2019, só em 2019, o lucro da Caixa foi tão alto, mas tão alto, que se você somasse os oito últimos anos de faturamento da Caixa, tá? O lucro de 2019 é praticamente idêntico ao lucro que a Caixa teve em 8 anos em 2019. Ou seja, em 2019 a Caixa praticamente multiplicou por 8 o que ela faturou há 8 anos atrás. Ou somando todos esses últimos 8 anos, que daria mais ainda. E quem falou isso, não sou eu que estou dizendo, foi o próprio presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Né? E olha que a Caixa teve esse lucro tão alto, mesmo com a taxa Selic baixíssima. Tá? A taxa Selic, assim, está nas mínimas históricas. Agora subiu 0,5%, mas ainda assim continua tão baixa quanto nunca na história. E eu, pelo menos, tendo uma das maiores baixas da história do Brasil. Então, se não era para ter lucro, como é que teve esse recorde, né, em 2019? E uma vez que bancos, como qualquer empresa, né, qualquer empresa visa lucro. Você vai numa padaria, por exemplo, você vai numa farmácia, está todo mundo pensando em ter o próprio lucro deles ali, né? A diferença é que na padaria se vende pão, na farmácia se vende remédio. E o banco? O que o banco vende? Simples, o banco vende dinheiro. Né? Você vai lá no banco e fala assim, olha, eu quero que você me venda 20 mil reais. O banco, tá bom, para eu te vender 20 mil reais, eu quero 30 mil reais que você vai me pagar dessa forma. É assim que funciona. E aí os bancos trabalham esse lucro, né, do produto dele, da venda do produto deles, que é o dinheiro, sobre 3 pilares. O primeiro pilar é risco. Quais são as chances da pessoa que está comprando o produto do banco, né, que está comprando dinheiro, quais são as chances de ela não me pagar? Né? Ou quais são as chances dessas pessoas me pagar? Qual é o meu risco nessa operação? Quanto mais alto o risco do banco tomar o cano de não receber aquela venda ali, né, daquele empréstimo, mais caros serão os juros e menores as chances do banco vender o produto dele, de emprestar o dinheiro para aquela pessoa, né? Porque o risco de calote é muito alto. O segundo pilar é liquidez. O que é liquidez? Em quanto tempo o banco terá de volta nos próprios bolsos, tá, o capital e o lucro do produto, do dinheiro que ele emprestou para outra pessoa, para que assim ele empreste para mais outra, e mais outra, e mais outra, e o lucro só vá aumentando. Então, o segundo pilar é liquidez, e liquidez é isso, acessibilidade ao recurso que ele está disponibilizando ali. Em quanto tempo ele vai ter o
capital dele de volta para tornar emprestar para outra pessoa e assim fazer com que esse capital cresça, porque ele empresta o capital e tem lucro, né? E aí a gente tem o terceiro pilar, que é a rentabilidade. Quanto de lucro o banco terá ao emprestar esse dinheiro? Tá? Se ele me empresta 10 mil reais e eu vou pagar ele em 24 parcelas e no final vai dar lá 13 mil reais, somando todas essas parcelas, a rentabilidade foi a diferença entre quanto eu paguei e quanto o banco me emprestou, que é o lucro, né? Então, exemplificando, de novo, quando o risco é muito alto, a rentabilidade também é alta. Tá? Então, mercado de ações. Se você compra ações, principalmente de uma empresa que está correndo risco de quebrar, as chances são de que se ela não quebrar, se você tem ações dela, você vai ganhar muito dinheiro. Porque as pessoas de repente vão querer, depois que perceberem que a empresa não está quebrando, está dando lucro, vão querer comprar, vai fazer com que o preço das ações subam de repente. E aí você já vai estar ali como ações daquela empresa, suas ações vão valorizar do dia para a noite. Agora, se o risco de não ter o dinheiro emprestado for alto também, né, mas ainda aceitável, o banco acaba emprestando o dinheiro com taxas mais altas e assim faz também com que a rentabilidade aumente. Ele assume aquele risco ali, te empresta o dinheiro para a pessoa com a taxa de juros mais alta, a pessoa aceita, e aí ela acaba tendo, inclusive, esse retorno mais rápido com o capital, com o lucro maior, e para o banco, às vezes, é bom assumir certo risco ali. Ele pondera isso, existem ferramentas que permitem o banco ter esse controle, até onde ele consegue ir em relação ao risco, sabe? Agora, e a liquidez? Quando a liquidez é muito alta, ou seja, o acesso, o retorno daquele dinheiro é muito fácil, né, e rápido, geralmente a rentabilidade diminui, assim como o risco, né? Já que o recurso está ali sempre disponível, então não faz tanto sentido. Quem é que vai pegar um dinheiro com taxa de juros altíssimas se o banco precisa daquilo a qualquer momento e aí tem que devolver? Você não consegue fazer nada com aquele recurso, certo? Pois é, então se a rentabilidade for alta, geralmente o risco também é alto e a liquidez é baixa. Agora, quando a rentabilidade é baixa, o risco também é baixo, geralmente a liquidez é alta. Tá? Por exemplo, no caso da poupança. Quem investe na poupança tem a maior liquidez do mundo. Porque você pode ir lá com seu dinheiro na poupança e sacar ele a hora que você quiser. E o risco também é baixo. Né? Você só vai perder o seu dinheiro aplicado na poupança se o banco quebrar. Ainda assim, se você tiver, se não me engano, 250 mil ali ou menos investido na poupança, o governo tem um fundo que acaba te assegurando e tal. Eu não sei, eu não lembro mais isso. Isso é da minha época de banco, eu não sei mais como isso funciona. Então, e outra coisa, e a rentabilidade? Você tem um dinheiro aplicado na poupança, quanto é que ele rende? Praticamente nada, né? E aí você deve estar se perguntando agora, e o que isso tem a ver com financiamento de imóvel, Fernando? A gente já chega lá, tá? Porque uma coisa que a gente já sabe agora é que o banco não tem liquidez com financiamento habitacional, né? Esses financiamentos habitacionais, por exemplo, duram 30 a 35 anos, por exemplo, né? São 360, 420 meses. E, na verdade, isso até tem outras vantagens para o banco, mas é uma coisa mais técnica e eu não vou falar aqui agora, porque talvez não faça sentido para você, cujo intuito é definir se constrói uma casa ou se compra uma casa pronta, né? Uma outra coisa é o risco. Mesmo que alguém seja um bom pagador agora, né, em quanto tempo de contrato, né, essa pessoa continuará sendo? Porque as coisas podem mudar no decorrer dos anos. Inclusive, o perfil do cliente, né, de bom pagador pode se tornar um cliente mal pagador dadas as circunstâncias. Ele pode ser demitido do emprego hoje e por razões que fogem à alçada dele, não conseguir se tornar empregado de novo e tal, ele acaba se complicando. Né? Como é que se resolve isso na visão do banco? Né? E será que a rentabilidade é boa? Porque essas taxas de financiamento habitacional são as menores do mercado. Não existe financiamentos com taxas menores do que essa. Então, bom, se a gente pensar no curto prazo, né, hoje, amanhã, uma semana, um mês, para o banco emprestar dinheiro para comprar casa ou para construir a própria casa é péssimo, né? Mas e um financiamento de 30, 35 anos? Isso não é a curto prazo, de jeito nenhum.
Então, os bancos não dão murro em ponta de faca. Uma das primeiras coisas que os bancos fizeram, tá, para se protegerem, até durante esse percurso todo, protegerem o seu capital, foi desenvolver, né, foi aplicar os indexadores para corrigir o valor do dinheiro que você tomou emprestado para comprar ou construir sua casa. Então, quanto mais protegido o banco está com o indexador, menor a taxa de juros, tá, que ele te oferece nos financiamentos. Como, por exemplo, no caso do indexador IPCA. Né? Hoje, o IPCA, quando você toma um empréstimo cujo indexador é IPCA, você está contratando a menor taxa de juros do mercado. É 3 a 4% por ano. Dá 0,3% ao mês. Aqui, mais ou menos isso. Então, é muito baixo. Tá? Mas o banco está tranquilinho. Por quê? Porque se a inflação sobe também a sua parcela proporcionalmente. E o capital do banco fica protegido, porque o IPCA é influenciado pela inflação. O principal item, né, que compõe o IPCA é a inflação. Ele é corrigido pela inflação, então o banco também corrige o seu capital de acordo com a inflação. Depois, né, que o banco conseguiu e desenvolveu os indexadores e começou a aplicar nos financiamentos, ele precisava se resguardar caso você jogasse tudo para o alto. Né? Imagina, você está lá um dia e fala assim, você está doido, eu não vou pagar isso aí mais não. Cansei, vou viver agora na roça, estou nem aí para essa casa mais. E aí, ou às vezes, você, como eu disse, foi impedido de pagar, né, o financiamento, de cumprir suas obrigações contratuais, e por forças forças externas, né, economia, seja lá o que for, como é que você resolve? Como é que o banco resolve isso, na verdade, né? Porque quando você compra ou constrói o imóvel usando financiamento, esse imóvel será alienado ao banco. Assim, se você descumprir com suas obrigações contratuais, olha só o que o banco fez. O banco toma o seu imóvel e vende para outra pessoa no leilão. Simples assim. Você descumpre com o seu contrato, acumula várias prestações, e aí o que o banco vai fazer? Bom, você não está pagando não, vou tomar sua casa. Tá? E aí quanto mais tempo você leva para poder resolver sua situação para o banco, o que o banco vai lá fazer? Chega um determinado momento que o banco chega lá e faz. Ele toma sua casa e vende no leilão para poder recuperar o capital dele e o lucro. Tá? E eu não sei se você sabe, mas hoje não tem uma linha de financiamento que te permite financiar 100% do imóvel, não. Tá? Você só consegue financiar 80% do imóvel. Por que isso? O banco já se resguarda um pouco mais, caso você se torne inadimplente. E ele tem que vender o seu imóvel, porque você imagina, ele vai ofertar no mercado um imóvel que custa pelo menos 20% mais caro do que o valor que ele te emprestou. Então, as chances são que o banco vai recuperar o capital dele. Tá? E comparando com carros, por exemplo, porque se você deixa de pagar o financiamento do carro, o banco ele também toma o seu carro, né? Porque você deu o carro ali, você deu o carro como garantia do empréstimo que você fez, ele também pega o carro e leiloa, né? Para poder ter de volta o financiamento, o capital que ele te emprestou para você comprar aquele carro. Uma casa do mesmo jeito, né? Então, ó, vamos comparar, tá? Vamos usar esse exemplo do carro e comparar entre o carro e a casa. Qual que seria melhor para o banco financiar? E assim entender o motivo de por que existem várias linhas de financiamento para construção e apenas uma, geralmente, linha de financiamento para comprar carro nos bancos. Então, motivo número 1, tá? O carro você pode esconder. Você pode esconder um carro? Pode. Né? Você sabe que o banco está atrás do seu carro, o que você faz? Corre lá no vizinho e fala, guarda esse carro para mim uns dias aí até eu resolver minha situação. E a casa, você esconde? Você consegue colocar a casa em cima de uma carreta e levar ela para outro lugar? Não consegue. Não dá para você pedir para o vizinho esconder sua casa. Então, as chances de recuperar a casa, né, para o banco são de 100%. O banco vai recuperar o bem alienado. Tá? Segundo motivo, comparando casa com carro. Quando você compra um carro, pode ser zero, pode ser o carro mais legal do mundo. Comprou, a tendência é o preço
desvalorizar. Já com o imóvel, ao contrário. No mínimo, quando você compra um imóvel, é o preço estabilizar. Quando fica muito ruim, o preço do imóvel fica o mesmo que você comprou. Mas geralmente, o imóvel valoriza. Então, as chances são de que o banco vai recuperar o capital mais fácil ainda. Porque você lembra que eu falei que pelo menos o banco te emprestou pelo menos 20% menos do que o valor que você comprou a casa? Então, agora que você já sabe por que os bancos oferecem tantas linhas de financiamento habitacional em relação às linhas de carro, você já consegue tomar uma decisão mais assertiva sobre o que fazer. Porque os bancos não vão dar murro em ponta de faca, né? Então, vale a pena você sentar e analisar das opções que você tem de financiamento, quais melhores se adequam às suas condições, para você também não dar murro em ponta de faca. E agora, será que a gente já consegue responder qual a diferença disso, né? Qual o sentido disso, tudo que eu falei até agora, entre construir o imóvel e comprar pronto? A gente vai chegar agora aqui. E assim como comprar uma casa pronta, tá? Essa não é uma diferença entre comprar e construir. Os bancos também só emprestam 80% para você construir seu imóvel, assim como comprar pronto. Só que uma coisa que a maioria das pessoas que trabalham com essa linha de financiamento para construção de casa fazem errado é que elas levam em conta, quando estão preenchendo uma planilha, lá, com um cronograma físico-financeiro para apresentar para o banco quanto vai custar a casa, exatamente isso, o valor de custo da obra. E não quanto o imóvel valerá depois que ele está pronto. E tem muita diferença entre esses dois valores, porque se você compra pronto, você está comprando um produto que tem um valor agregado, um produto final, né? Tem ali remuneração do construtor, remuneração do incorporador, remuneração do administrador, tem imposto, tem um monte, tem uma série de coisas ali embutida no preço daquele produto final, tá? Agora, se você constrói, você não está comprando alguma coisa pronta, você está contratando, na verdade, uma prestação de serviços para a construção. Tá? O produto final é seu. Então, não há motivos para o prestador de serviço, né, para o construtor, agregar valores ao serviço de construção em si, porque o dele não está na reta. Ele não tem que se preocupar, o construtor não tem que se preocupar se ele vai levar anos e anos para aquele imóvel ser vendido ou não, porque aquela casa é sua, você está contratando só a mão de obra do construtor. Entendeu? Porque você é o idealizador do projeto. Tá? Então, o custo da construção, ele tem que ser menor do que o imóvel pronto. Exatamente por esses motivos, por esses custos fixos que uma construtora, uma incorporadora ou outras pessoas embutem, tá? No preço do imóvel quando o imóvel é vendido pronto. E quando você está construindo, você não precisa pagar. Tá? Mas e a entrada, Fernando? Você não está falando que o banco vai me exigir 20% de entrada de todo jeito, mesmo eu pegando o financiamento para construir a casa? A verdade é que o banco, tá, ele não exige a entrada, ele não chega e fala só, você tem que me dar 20%. Ele fala o seguinte, opa, e aí, como é que tá, beleza? Eu tenho interesse em te vender, né? Lembra que o produto do banco é dinheiro? Eu tenho interesse em te vender o meu dinheiro para você me pagar em 35 anos. Né? Mas aí você tem que me pagar dessa forma, a prestação vai ser tanto, eu vou te cobrar na data tal, até a data tal você tem que me pagar, tá? E tem uma outra condição. Você também tem que colocar o seu na reta, beleza? Então, eu vou te emprestar 80% de quanto o imóvel vale, mas você tem que colocar os outros 20% do seu próprio bolso no negócio. E você não tem que passar esses 20% aí para mim não. Porque eu não quero ter que repassar isso para o construtor, para o dono do terreno, para quem quer que seja não. Isso é problema seu. Então, você que se vira em pegar esses 20% e complementar na construção da casa, ou se você está comprando o imóvel pronto, passar esses 20% para o dono da obra. Tá? Agora, se você está pegando o recurso para construir, o dono da obra é você. Então, você tem que pegar esses 20% de entrada e passar diretamente para você.
Você não vai pegar 20%, tirar de um bolso e colocar no outro. Não faz sentido isso, né? Só que você tem que tomar um cuidado pelo seguinte: para isso funcionar do jeito que eu estou falando, tem que levar em consideração, tá? Lá quando for contratar esse financiamento, o quanto o imóvel valerá depois de pronto e não quanto ele vai custar. Porque se você preenche a PIFUI, que é a planilha de financiamento de unidade individual, que é esse cronograma físico-financeiro que eu estou dizendo, com o custo dos materiais, com o custo da mão de obra que você precisará para construir aquela casa, o banco vai te liberar 80% do valor do custo. Agora, quando você acrescenta, tá, naquele custo o valor da administração da obra, ou seja, um certo lucro para você que vai administrar sua própria obra, em torno de 20%, você define, o banco vai te emprestar 80% daquilo de quanto vai custar a casa no mercado. Tá bom? Então, se você preenche essa planilha sobre o custo e não sobre quanto vai valer o imóvel no final, tá? Vai faltar dinheiro para a obra, porque o banco vai te emprestar 80% do custo. E só 80% do custo você vai ter duas opções. Ou você reduz o custo da sua casa em 20%, ou você vai fazer a casa faltando 80%, ou faltando 20%. Aí a escolha é sua, porque de um jeito ou de outro você tem que concluir. Então tem até outras formas, tá, de fazer com que sua construção custe menos, tá? E custe bem menos do que comprar pronta. Mas isso é assunto para um outro vídeo, porque é mais de metros as técnicas que a gente pode utilizar para fazer com que o custo de uma construção diminua. E comprando pronto, como é que faz? Para comprar pronto não tem como você fazer esse jeitinho, porque você já está comprando a casa no valor de mercado. Tá? Então você precisa realmente desembolsar 20% da sua parte, só que você vai pagar esses 20% para quem está te vendendo o imóvel, né? Para o vendedor, para o construtor, para a incorporadora, para a imobiliária, seja lá quem for. Eu mesmo, tá? E aí você combina direto com a pessoa esses 20%. Se vai ser dinheiro, se vai ser o que for. Eu mesmo já peguei um monte de carro, moto. Teve uma vez que eu peguei o equivalente a 80 mil reais de entrada numa casa que eu vendi, aqui no bairro Fernão Dias, em Igarapé, em gado. 80 mil reais em gado de entrada numa casa. Eu peguei de vaca. Você não acredita, é sério, falando a verdade. E a gente pegou essas vaquinhas, meu pai tem uma roça numa cidade pequenininha aqui indo para o sul de Minas, não é tão longe daqui não, deve dar uns 200 quilômetros mais ou menos, pouco menos, 180, chama São Francisco de Paula. E aí a gente pegou São Francisco de Paula, Fernando de Paula, mas é só mera coincidência, tá? Não tem relação nenhuma. Não. E foi até um bom negócio para a gente pegar essas vacas lá, eu pegar essas vacas e mandar para lá, porque depois a gente acabou vendendo esse gado mais caro, sabe? Como meu pai tinha essa roça, fez sentido para a gente. Mas as chances disso acontecer hoje são raras, porque meu pai ainda tem a roça, mas ele tem o próprio gado dele lá. Foi um momento perfeito. O pasto dele estava liberado, então peguei as vaquinhas e coloquei lá. Tá? E outra coisa, o principal motivo não é nem esse de aparecer um outro negócio de vaca. É porque o nosso carro-chefe agora é construir pela modalidade de financiamento aquisição de terreno e construção. A não ser que o cliente queira uma casa que custe mais caro. Né? Aí eu faço para ele uma casa e vendo para ele mais caro, não tem problema algum. Tá? Mas tem um problema, inclusive, sobre comprar um imóvel pronto relacionado a esses 20% de entrada que você tem que dar para a pessoa que está te vendendo a casa, porque você tem que dar essa entrada para o vendedor até a assinatura do contrato de financiamento da Caixa. Porque o vendedor, quando ele assina o contrato, tem uma cláusula lá no contrato que fala que o vendedor está dando quitação do imóvel. Então, não pode haver valores remanescentes a serem recebidos após a assinatura do contrato de financiamento com o banco. Tá? E os vendedores precisam, existe essa cláusula, né? Os vendedores precisam declarar essa quitação, que eles não podem usar o imóvel como garantia no negócio, porque o próprio banco vai usar o imóvel como garantia. Então o banco fala o seguinte: vendedor, é problema seu se você recebeu os 20% ou não. Não estou te obrigando a assinar o contrato, você assina se você quiser. Mas se você assina, você está declarando que você já recebeu tudo. Tá? Então, olha só a quantidade de pontos que a gente relacionou até aqui, tá?
Até porque, imagina, que vendedor que às vezes não te conhece, não conhece a pessoa que está comprando o imóvel, que fala, ó, eu estou assinando aqui que você já me pagou, mas você paga do jeito que você quiser. Não tem, não vai fazer isso, não existe, não tem como fazer isso hoje em dia, tá? Então, você vai ter que dar um jeito de se virar esses 20%, né? E aí, só observando o aspecto financeiro do negócio, né, relacionando todos esses pontos, você já consegue, tá, ver quais são os aspectos mais pertinentes, né, entre comprar uma casa e construir uma casa. Já é possível, tá? Porque imagina assim, ó, quando você vai a um restaurante, por exemplo, você prefere que o garçom ele traga para você o prato que ele mesmo acha conveniente, né? Porque até agora a gente relacionou só os pontos financeiros, mas vamos agora falar dos pontos práticos. Você prefere que quando você vai no restaurante, que o garçom chega lá, olha para sua cara, fala assim, esse cara gosta de comer tutu. Né? Tutu é um prato feito com feijão aqui em Minas que a gente sempre come. E aí, chega lá e te traz tutu, só que você não gosta de tutu, né? E aí? Você vai ter que pagar, porque você entrou no restaurante cuja política é servir tutu, o cara já chegou, te viu na mesa, falou, vou trazer seu prato, você concordou, tá levando o prato para você. Você vai ter que pagar mesmo não comendo, mesmo não gostando. Ou você preferiria que o garçom te desse opções para você montar seu prato com as coisas que você mais gosta de comer? Tá? Pessoal, hoje a gente tem isso, tem aquilo, tem bife à milanesa, tem um peixe frito, tem não sei o quê. E aí você escolhe, né, a proteína que você quiser, o carboidrato que você quiser. Enfim, você monta o seu prato com as coisas que você mais gosta de comer. O que você prefere? O que você escolheria comer? Tá? O que você preferiria? Comer algo que escolheram para você? E, inclusive, quando escolhem para você, você paga mais caro? Ou escolher você mesmo que comer, tá? E pagar mais barato por isso? É complicado, né? Eu não acho, tá? Imagina entre comprar uma casa pronta ou construir uma do seu gosto. E aí, quando você constrói, você paga mais barato. Para mim, construir é muito mais viável do que comprar pronto. Fernando, mas você está dizendo isso porque você tem uma construtora. Sim, e seria vantagem para mim de um determinado ponto de vista míope, que é o ponto de vista que alguns construtores ainda têm, que se eu construo a casa e te vendo, eu ainda tenho uma maximização de lucro. E eu já cheguei à conclusão que não. Eu prefiro prestar o serviço de construção da casa dos sonhos para a pessoa do que vender um imóvel pronto para ela. Que eu não preciso descapitalizar o meu próprio capital, eu vou usando o capital daquela pessoa, só preciso ter um fluxo de caixa menor, né? Entre uma medição de obra ou outra, entre um período em que o banco libera o financiamento ou outro, eu preciso custear isso com os meus próprios recursos. Mas daqui a pouco eu sou reembolsado com lucro em cada etapa. Então, para mim, isso é vantagem. Porque assim eu consigo, inclusive, construir mais obras ao mesmo tempo, fazer mais casas ao mesmo tempo. A ponto de chegar onde a gente chegou hoje. Eu não consigo pegar mais obras para fazer nesse momento aqui na Fórum. E a vantagem para quem está comprando a casa, está construindo a própria casa e contrata a gente? Infinita. Tá? E antes, quando a gente construía e depois estava pronto, tá? A gente vendia, a gente ainda construía com todo o esmero, com toda a certeza, né? Mas o que nos fez ponderar se o que fazíamos era o mais adequado ou não, foi exatamente porque achamos que estávamos escolhendo para as pessoas o bem mais precioso, o bem mais caro que elas vão adquirir durante toda a vida. E aí a gente decidiu, né? Porque às vezes o problema é a solução. Qual era o problema aqui? A gente estava escolhendo para a pessoa a casa dela e ela ia ter que morar lá para o resto da vida, ou grande parte da vida dela, porque nada te impede, mesmo que o imóvel esteja financiado tanto da construção quanto na compra do imóvel novo, que você venda o imóvel. Mas daí a construção em si eu estava fazendo, eu desenvolvi o projeto no lote que eu havia comprado, sem consultar quem ia morar lá no futuro. E aí, esse era o nosso problema.
E analisando o problema de um outro prisma, de um ponto de vista diferente, a gente acabou vendo que o nosso problema era uma solução ainda muito melhor. Porque agora a gente constrói casas sem descapitalizar tanto, né? E foi por isso que nós decidimos nos especializar. E aí hoje, depois de ter feito várias casas nessa modalidade, eu compartilho com você o nosso conhecimento para que você decida se prefere algo imposto ou poder de escolher da forma como você achar conveniente. E um outro grupo de pessoas que eu conheço muita gente assim. Recentemente, inclusive, eu fiz uma... Estou na dor nesse ombro aqui, Deus me livre. Eu fiz uma reunião com um casal que nos contratou para construir uma casa para eles. E aí, inclusive hoje a nossa arquiteta está com eles lá no terreno que eles escolheram, fazendo o briefing para começar a fazer o anteprojeto, desenvolver o projeto para a gente iniciar a obra lá. E como essas pessoas, haviam várias. Eles estavam à procura de uma casa pronta, porque desconheciam a modalidade de aquisição de terreno e construção, e começaram a ficar desiludidos porque não encontravam nada, e seria muito difícil realmente encontrar algo que servisse exatamente, que fosse exatamente o que eles imaginavam, que eles idealizavam, que era o sonho deles. Ninguém vai sonhar a mesma coisa, né? Eu, como construtor, posso ter até certas percepções e colocar algumas coisas na casa que são padrão, né? Que a maioria das pessoas goste. Mas especificidades, gostos particulares e tal, eu não vou conseguir colocar, né? E eu preciso colocar o que a maioria agrade, porque eu não sei quem vai comprar a casa. Então, imagina se eu pinto uma parede de preto e a pessoa que vai comprar a casa é cruzeirense, não gosta de preto de jeito nenhum, gosta de azul. Eu não vou vender casa para cruzeirense, venderia só para atleticano. E aí se eu pinto de azul, eu não vou vender casa para atleticano, vou vender casa para cruzeirense. E assim por diante. Eu prefiro pintar a casa toda de branco, porque tanto Cruzeiro quanto Atlético tem branco. E aí fica tudo certo. Né? Que era o caso da Mônica e do Daniel. Eles não estavam encontrando a casa que tivesse as particularidades que eles já idealizavam. E aí, o que eles já estavam começando a cogitar? Começando não, já estavam cogitando há um tempo. Comprar a casa que mais se assemelhasse e gastar um rio de dinheiro para, mesmo antes de mudar para aquela casa que estava novinha, reformar a casa, reformular a casa e deixar o mais próximo que eles pudessem do que eles idealizavam. E não só são a Mônica e o Daniel, que deram sorte de nos conhecer aqui. Foram apresentados por um corretor que sabia que nós somos especialistas na aquisição de terreno e construção. Existem várias e várias e várias outras pessoas que compram casas, compram apartamentos prontos e antes de mudar, reformam. Tá? É muita coisa. E, gente, agora que você sabe disso, constrói a sua própria casa. Tá? As linhas de financiamento para comprar pronto e construir têm as mesmas condições. Tá? E ainda com a vantagem para construir, que a entrada você paga para você mesmo. Você não precisa pagar a entrada para o construtor, para quem quer que vá executar a sua obra. Tá? Você quer mais o quê? Porque construindo, você constrói do seu jeito, paga muito mais barato, vai ficar muito mais realizado. O único pormenor é que quando você compra pronto, o imóvel está disponível para você mudar quando você quiser. E construindo, você precisa esperar o imóvel ficar pronto. Essa é a única vantagem entre comprar um imóvel pronto e construir a própria casa. Pô, mas dadas várias outras vantagens de construir o imóvel próprio, né? Você quer mais o quê? O que está faltando para você decidir? Tá? E aí? Bora tirar esse sonho da cabeça, colocar a mão na massa, literalmente? Acho que já dá, hein? Já dá para tomar essa decisão. Bom, eu vou chegando por aqui, tá? Ao final, espero que tenha sido útil esse assunto para você, porque foi útil para vários dos nossos clientes e geralmente é assim que eu trago os assuntos para o vídeo. É uma dúvida, é um questionamento, é um obstáculo que um determinado cliente nosso passou e eu sei que pode ser de várias outras pessoas e daí eu trago a solução para vocês, tá bom?
E se você ficou com alguma dúvida, não sei por onde você está assistindo a gente aqui, é só fazer um comentário que vou ter o maior prazer do mundo em te responder, tá?